Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Lana de Matos Albuquerque, eu sou professora formadora dessa UC, né, que é a Unidade Curricular de Avaliação da Aprendizagem, na Educação de Jovens e Adultos e Educação Tecnológica, Educação Profissional Tecnológica. Então, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho, né, das ações que precisam ser desenvolvidas, precisam ser realizadas nessa disciplina. Falar um pouquinho para vocês quais são os assuntos que estão sendo abordados, né, quais são as unidades, o que a gente precisa fazer em cada unidade, e também qual é a avaliação dessa disciplina, né, quanto vale, e o que você precisa fazer para que possa ser aprovado nessa disciplina. Lembrando que é uma disciplina de 10 horas, é uma disciplina curta, que iniciou no dia 4 de agosto. Nós entendemos que vocês estavam recentemente saindo da disciplina de didática, e a gente sabe que com isso, essa disciplina, ela acaba, né, se encontrando com a disciplina anterior, mas eu quero dizer a vocês que nós estamos compreendendo a situação de vocês e pedindo a vocês que realmente tentem, se esforcem, né, porque é muito importante que vocês participem dessas ações, dessas atividades, para que vocês não fiquem prejudicados. Então, o curso já deve estar finalizando, né, vocês já chegaram até aqui, então é importante que vocês continuem nesse desafio, continuem avançando, continuem se desafiando, né? Em cada disciplina, vocês estão passando, transpassando mais um obstáculo. E a gente entende que por vocês serem professores e estudantes, essa situação até se agrava um pouquinho mais. Mas a gente acredita também que vocês são muito competentes, vocês têm um potencial enorme e vocês têm condições de terminar e de dar conta dessas disciplinas, tá bom? Então, agora, nesse momento, eu vou pedir licença de vocês e vou apresentar a tela do AVA, do Moodle, do Instituto Federal do Amazonas, tá bom? Eu acredito que vocês já devam ter entrado no AVA, já devam ter conhecido muitas informações, devem ter lido já alguns conteúdos, mas não custa nada a gente apresentar aqui novamente para vocês, para quem não teve ainda oportunidade, e a gente ter esse momento aqui de interação, tá bom? Então, eu vou aqui apresentar essa tela. Eu vou apresentar uma janela. E aí eu acredito que vocês devam estar vendo essa tela do curso de avaliação da aprendizagem. Ok. Então, aqui nós estamos na página inicial do Moodle. Vocês vão observar que essa disciplina, ela tem 2 unidades, tá? A unidade 1, que vai de dia 4 ao dia 8 de agosto, que foi ontem. Então, a professora conteudista, né, que a professora, ela pensou na disciplina em 2 unidades, tá? Então, ela dividiu os conteúdos em 2 unidades. Então, primeiramente, vocês vão observar que nós temos um mural de avisos e comunicados. Dentro desse mural de avisos e comunicados, vocês vão ter também um espaço direcionado para a turma de vocês, né? Então, eu estou trabalhando com a turma 3 e a turma 7. Então, observem aí que vocês vão ver aqui, ó, o mural de avisos, turma 7, professora Lana, e turma 3, que é a turma de vocês, tá? Então, eu gostaria, por favor, que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês queiram esclarecer qualquer informação, que a gente possa também estar passando para vocês, nós vamos estar utilizando o mural de avisos. Então, tem um mural destinado para a turma 3 e a turma 7, tá? Então, continuando, vocês também vão ter um fórum de apresentação. Esse fórum de apresentação, assim como o mural de dúvidas, de esclarecimento, vocês vão poder se apresentar. Então, nesse momento, é bem interessante porque vocês podem falar um pouquinho da experiência de vocês. A professora, ela trouxe aqui um vídeo, né, que é a Árvore dos Sapatos. Então, ela traz um questionamento a respeito dos sapatos, dos nossos sapatos, por onde andaram os nossos sapatos.
E é importante que você fale um pouquinho da sua experiência, né? Por onde você andou, o que você fez, né? Quais foram as suas ações enquanto docente ou não docente, né? Quais são as suas experiências? E é importante você se apresentar nesse fórum de apresentação. Da mesma forma, vocês também vão ter turma 7 e turma 3, tá? Um espaço destinado para que vocês possam se apresentar. Professora, vale ponto esse fórum de apresentação? Não vale ponto, gente, mas é uma forma de interação com a turma e também comigo, né? Além do tutor, da tutora, que também vai estar interagindo com vocês. Aí nós vamos para o plano de ensino da unidade curricular, avaliação da aprendizagem. Então, vamos acompanhando. O plano de ensino é todo o planejamento que a professora pensou, né, para que seja desenvolvido nessa disciplina. Então, vamos lá. Qual é a ementa? Qual é o conteúdo principal que vocês precisam conhecer dentro de avaliação da aprendizagem? Vocês precisam ver a avaliação da aprendizagem como processo, os objetivos educacionais e avaliação, avaliar para contribuir no processo de ensino-aprendizagem e as especificidades e instrumentos de acompanhamento da aprendizagem na EJA. Né? Então, esse é o conteúdo principal ao qual vocês precisam conhecer nessa disciplina. Então, vamos lá para os objetivos de aprendizagem. Quais são os objetivos de aprendizagem? Então, ela pensou o seguinte, que ao final dessa disciplina, vocês precisam compreender a articulação entre ensino e avaliação, né? Vocês precisam compreender como se dá o ensino e como que é a avaliação mediante ao ensino que eu estou trabalhando, a minha metodologia. Conhecer as modalidades e funções da avaliação, considerando o perfil identitário dos estudantes da EJA. Então, como que eu posso utilizar, quais são as modalidades de avaliação, quais são as funções da avaliação, levando em consideração que eu tenho vários perfis, com várias identidades dentro da EJA. E apresentar alguns instrumentos de avaliação, né? Avaliação diagnóstica, formativa e somativa, de acompanhamento da aprendizagem, que possam colaborar com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Então, vocês também vão ver alguns tipos de avaliação e alguns instrumentos. Ela trabalha também na unidade 1, com avaliação como mediadora do processo de ensinar e de aprender. E aí a data dos encontros síncronos, infelizmente, nós não pudemos ter ontem, na segunda-feira, por uma questão pessoal minha, e aí por essa razão estou fazendo esse vídeo. Se for necessário, nós vamos fazer um último encontro síncrono, podendo fazer isso no sábado, e aí eu vou verificar isso ao longo dessa semana, juntamente com a tutora, tá bom, gente? Procedimentos metodológicos. Qual é a metodologia escolhida para trabalhar com essa disciplina? A interação entre os professores e cursistas, por meio de atividades síncronas e assíncronas, né? Essas atividades vocês já conhecem, elas estão sempre disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. As orientações coletivas e individuais para a realização das atividades de avaliação e também o uso do chat e o fórum nas datas definidas do cronograma. Então, essa é a metodologia utilizada, são os procedimentos metodológicos. A avaliação, né, como o nome já se diz, será um processo, será processual, ou seja, ao longo do processo. Vocês não serão avaliados em apenas um momento, né? Então, elas são atividades com valor e sem valor. Né? Quais são as atividades que não vão ter nota, mas que vão ser avaliadas? São os fóruns. Né? Então, nesse sentido, a gente vai acompanhar a interação de vocês. Isso também conta como ponto positivo para a avaliação de vocês, tá? E qual é a atividade que vai ter valor, professora, que vai ter ponto? Essa atividade será no final dessa unidade curricular. E aí você vai postar no AVA, né, no local de fórum de avaliação. Então, essa vai valer ponto. No entanto, os fóruns, eles também serão avaliativos. Irão me ajudar a avaliar vocês e saber se vocês estão realmente compreendendo os assuntos que precisam ser aprendidos nessa disciplina. Então, a professora Gislaine Mioto, ela pensou dessa forma, essa disciplina, né? Então, é dessa maneira que nós vamos desenvolver as atividades. Então, voltando
a página aqui do AVA, né, nós vamos entrar agora nós estávamos vendo o plano de ensino da atividade, nós vamos ver agora o link do roteiro de aprendizagem digital. Então, vocês vão clicar nesse link no próprio AVA, vocês serão direcionados a uma página onde vocês vão encontrar os materiais para fazer leitura, tá bom? Então, nós temos aqui tópico 1, que vai falar sobre avaliação da aprendizagem voltada à educação de jovens e adultos, tá certo? Vocês vão clicar aqui, próximo tópico, vão ver o sumário, onde fala da unidade 1 e da unidade 2, vão clicar novamente no sumário, próximo tópico. Vão conhecer um pouco sobre a professora Gislene, tá? Gislene, desculpa. Vão saber um pouquinho sobre a experiência dela, o que ela fez, né? O que ela veio desenvolvendo ao longo desses quase 30 anos de docência. Então, é importante a gente conhecer também quem é a professora que pensou essa disciplina. E aí vocês vão entrar nos conteúdos de fato, né, nos materiais para leitura. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a avaliação na perspectiva mediadora da EJA. Depois, vocês vão passando e vão ter acesso a um vídeo, que é uma roda de conversa, tá? Com temas desafios da educação de jovens e adultos. É um vídeo muito importante, contando com educadores, né, com pesquisadores, que é a Maria Clara de Pierro, Leôncio Soares e a Jane Paiva. Né? Então, eles estão discutindo essa heterogeneidade na modalidade da EJA, ou seja, não existe uma homogeneidade, não existe pessoas iguais, existem pessoas diferentes que pensam diferente, portanto, a EJA precisa ter também esse olhar heterogêneo, esse olhar diferenciado para o público, né, da educação de jovens e adultos. Então, logo após a leitura desse material e a visualização do vídeo, vocês já vão poder ter um material, um subsídio que poderá ajudá-los, tá, na elaboração do primeiro fórum, né, onde vocês vão falar um pouquinho sobre as impressões de vocês em relação a esse conteúdo, tá bom? Aqui vem falando uma informação a respeito de um tipo de instrumento de avaliação, que pode ser uma enquete. Uma enquete é bem interessante, né? Você faz várias perguntas e essas perguntas elas podem gerar um material rico de dados que podem possibilitar você a conhecer um pouquinho do público ao qual você está trabalhando. Aí aqui você vai poder clicar, né, como que a enquete pode ser realizada, ela pode ser realizada durante uma aula, pode ser realizada no Google Forms também para você coletar em outro momento. Aí a professora também dá a opção de vocês verem um vídeo sobre o Google Forms, como criar uma enquete no Google Forms, tá? Vocês podem ter acesso a todos os links, estão aqui todos para que vocês possam ser direcionados a esse material. Aí, no final, ela faz algumas considerações, tá? E ela pede que vocês entrem no fórum de discussão da unidade 1 e façam o que está sendo solicitado, que vocês façam uma consideração a respeito dessa primeira unidade. Eu acredito que vocês têm condições de fazer isso, é um material curtinho, não leva muito tempo. Quem já fez, ótimo. Quem ainda não fez, ainda tem tempo de realizar, tá bom? Então, é importante que vocês façam os fóruns, trabalhem nos fóruns, para que vocês possam também ser avaliados, né, no sentido da aprendizagem em relação a esse conteúdo que está sendo trabalhado. Quando você clica no botão do próximo tópico, você é direcionado para a unidade 2. Na unidade 2, a professora já trouxe a ideia das modalidades e os instrumentos de acompanhamento da aprendizagem, tá? E aí vocês já vão ver os tipos de avaliação. Desculpa, avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Aqui vocês vão ter um material onde vai explicar direitinho para vocês o que é o diagnóstico, o que é a avaliação formativa e qual é a avaliação somativa. Qual a importância desses 3 tipos de avaliação? Vocês vão poder pensar, será que eu faço mais a somativa? Será que eu utilizo mais a diagnóstica? Será que eu utilizo mais a formativa? Então, é importante vocês conhecerem, lerem sobre as modalidades de avaliação, tá? Para que vocês possam se inteirar de todo esse material e essas informações, tá bom? E aí, ao longo do conteúdo, vocês vão passando, vai tendo mais informações, todas com fundamentação teórica, para que vocês possam saber quais são os autores que estão tratando desse assunto,
tá? Algumas questões interessantes, pontos de atenção, para que você possa observar e ter um pouco mais de cuidado em relação a um determinado tipo de conteúdo aqui. Aí vocês vão passar pelas principais características da modalidade de avaliação, tá? Sobre a prova, tá bom? E muito importante que vocês leiam a respeito da prova, que a prova é diferente de avaliação, tá? A prova é um instrumento avaliativo e não avaliação em si. E aí vocês vão, ao longo do trabalho, da leitura aqui, vocês vão chegar em outros materiais e finalizando, ela pede que vocês façam uma intervenção lá no Fórum 2, onde vocês vão precisar também falar um pouquinho das impressões de vocês a respeito do conteúdo da unidade 2, tá certo? Lá nós temos uma frase, vamos já para lá que eu quero mostrar para vocês esse fórum da unidade 2, e aí vocês vamos passar para o instrumento avaliativo dessa disciplina. No próximo tópico, vocês vão ver aqui as referências, de onde a professora pegou essa inspiração para poder trabalhar esse material. Unidade 2, né? O fórum de discussão, vamos entrar aqui no fórum de discussão da unidade 2. Então, olha só, qual é o questionamento inicial? Considerando o estudo e reflexão dos conteúdos teóricos e práticos disponibilizados nessa unidade, que é a unidade 2, especialmente sobre as funções da avaliação, que são diagnosticar, controlar e classificar, solicitamos que você leia a charge a seguir e complete a sentença. Para mim, avaliar na EJA é. Então, vocês vão ler essa charge, né? A partir da leitura e da compreensão da charge, vocês vão completar essa sentença. Lá no fórum, vocês vão escrever: para mim, avaliar na EJA é. E aí você vai colocar a sua impressão. O que é avaliar na EJA para você? Né? Como que nós avaliamos na EJA? Então, a partir da leitura, da compreensão, da reflexão dessas informações, desse estudo dos conteúdos, você vai dizer para a gente o que é para você avaliar na EJA. Então, essa é a sua participação no fórum da unidade 2, assim como no fórum da unidade 1, vocês também vão ter um local específico, turma 3 ou turma 7. Façam as inserções de vocês. Isso tudo vai contar como avaliação nesse processo, tá certo? Opa, voltei demais. Vamos voltar aqui. Unidade 1, unidade 2. Então, vamos lá. Aí, vocês vão ver aqui, gente, depois de nós passarmos pela avaliação, nós temos um vídeo da Jussara Hoffmann, né, que é uma grande autora, ela que trata muito sobre avaliação, processo de ensinar e aprender. É um vídeo que é um plus, né, que vocês podem ler para visualizar e saber um pouquinho mais sobre essa questão da avaliação e da prova, tá? Então, vamos lá a um dos pontos mais, acredito que mais esperados, né, pelos cursistas, que é o instrumento avaliativo. Professora, como que eu vou fazer para ganhar a minha nota nessa disciplina, né? A gente sabe que esse é um dos pontos mais esperados pelos cursistas. Então, vamos lá. Aqui vocês vão ter um instrumento de avaliação. Esse instrumento de avaliação foi elaborado pela professora Gislene. Nesse instrumento, vocês vão avaliar esse instrumento, tá? Então, percebam que aqui vocês têm um instrumento onde tem essa parte inicial, que é a parte de identificação, professor, componente curricular, conteúdo trabalhado e tudo. Esse perfil, esse instrumento aqui, é um instrumento de acompanhamento, para que o professor consiga ter um diagnóstico dos estudantes, né, da educação de jovens e adultos. Então, esse instrumento, ele é importante para que o professor possa conhecer qual é o perfil dos meus estudantes, né, com quem eu estou trabalhando, quem são essas pessoas, né, quais são suas experiências, suas vivências. E aí, vocês vão observar que na coluna 1 tem os aspectos que serão observados. E na coluna 2, vocês vão ver os indicadores, né? Na coluna 3, sim ou não, e na coluna 4, observação. Então, vamos lá, tentar entender um pouquinho sobre a proposta de avaliação dessa disciplina. No perfil identitário dos estudantes, na coluna 1, tem alguns indicadores.
O aluno conhece o perfil, o professor conhece o perfil identitário dos estudantes enquanto sujeitos culturais? E aí você vai pensar, será que eu conheço o perfil, a identidade dos meus estudantes? Sim ou não? Aí você pode marcar sim ou não. O professor, ele considera a diversidade identitária dos estudantes para o planejamento do processo de ensino-aprendizagem? Será que eu considero, ou eu realmente crio só avaliações, ou então instrumentos avaliativos, assim, de modo geral, para todo mundo, de forma homogênea? Sim ou não? Você vai marcar. E aí você considera as condições socioeconômicas, faixa etária, o tempo de afastamento do ambiente escolar para realizar o processo de mediação para aprendizagem? Será que eu faço isso? Será que reflitam sobre esses indicadores, tá? E aí vocês vão marcando sim ou não. Se você tiver uma observação, aí você pode colocar em parte, eu faço esse tipo de observação, ou nunca parei para pensar, você pode colocar isso aqui no campo da observação, tá? Então, vocês vão ver que tem vários indicadores. E aí você vai colocando sim ou não, tá? E aí a proposta é a seguinte: no final, vocês vão avaliar esse instrumento e vocês vão perceber, será que eu realmente consigo e eu levo em consideração a identidade do meu público ou não? Será que esse instrumento ele é importante no meu processo de ensino e no processo de aprendizagem dos meus alunos? Então esse instrumento ele veio para que a gente possa fazer essa reflexão sobre a nossa prática, tá? A nossa prática em relação à EJA. Vamos lá. Depois que eu faço essa observação, que eu consigo marcar sim ou não, que depois que eu reflito e eu observo, identifico essas questões, eu preciso ir ao fórum de avaliação, lá no APA, tá bom? Onde eu vou partilhar, no caso vocês, vão compartilhar com os colegas as compreensões de vocês a respeito deste instrumento avaliativo, tá bom? Então, o que que vocês vão fazer lá no fórum? Professora, tá, eu avaliei, eu baixei esse instrumento, eu marquei aqui, eu já pensei, eu já tenho uma ideia sobre esse instrumento, eu acho que ele é válido. Eu nunca havia pensado sobre isso. Ok. Agora você vai compartilhar essa sua impressão, essas suas observações lá no fórum de avaliação, ok? Então, vocês vão precisar elaborar um breve texto nesse fórum, entre 2 e 3 parágrafos, tá bom? Não precisa você escrever 5, 6 parágrafos. Entre 2 e 3 parágrafos, onde vocês vão considerar o quê? Apresentar os aspectos e indicadores que possam complementar os instrumentos de acompanhamento. Então, vocês podem até colocar lá, olha, a professora apresentou esses indicadores, mas eu acho que a gente podia pensar em mais um. E aí você pode colocar lá no fórum, tá bom? No seu texto. Relatar se considera viável a utilização desse instrumento na prática pedagógica. Nesse texto de 2 e 3 parágrafos, você vai dizer se você acha que é viável, ou se você acha que não vai ter tempo para aplicar esse instrumento, ou se você considera que é de extrema importância. Então, isso tudo vocês vão colocar lá, tá? Comentar se a disposição gráfica desse instrumento facilita a sua utilização. Aqui a professora quer saber se esse estilo de tabela, ele facilita a utilização dele ou não facilita. Então, isso tudo vocês vão discorrer. Compartilhar como você faz em sua prática o acompanhamento dos estudantes. E aí você vai dizer, eu acompanho dessa forma, eu acompanho daquela forma, eu procuro acompanhar dessa maneira. Então, vocês vão compartilhar essas questões, tá? E registrar o que modificaria para qualificar esse instrumento. Esse instrumento vocês estão avaliando. Vocês vão dizer, olha, professor, na minha opinião, esse instrumento poderia ser modificado na seguinte forma: eu incluiria, ou então eu retiraria tal informação. Então, é um momento onde vocês podem avaliar também esse instrumento e dar as suas impressões, tá? No fórum de avaliação, ok? O que nós vamos avaliar no processo de vocês? Nós vamos verificar se você abordou todos esses pontos no fórum. Vamos avaliar se você apresentou de forma coerente com o conteúdo que você estudou, lembrando que vocês estudaram 2 unidades.
Vamos avaliar se você produziu o texto de forma clara, conseguiu entender o que você quis dizer, está conciso, né? Está dentro dos 2 e 3 parágrafos, está de acordo com os padrões linguísticos, você escreveu corretamente, né? Se você realizou a postagem do fórum no período solicitado. Então, são 4 critérios de avaliação que vão ser considerados no momento, né, de avaliação desse instrumento, tá bom? Então, essa aqui é a proposta de avaliação que nós temos aqui na disciplina, tá certo? E logo após vocês vão ter aí esse vídeo, Conheça Mais, isso, como eu disse para vocês, é um a mais, para que vocês possam ter acesso a mais informações. E aqui vocês vão ter também um material que é a prova, Estratégia Reguladora de Aprendizagem. É muito interessante, vale a leitura, acredito que vocês só vão ter vão realmente acrescentar, ampliar o conhecimento de vocês em relação ao conteúdo da Unidade Curricular de Avaliação da Aprendizagem, voltada à EJA e EPT, tá bom? Então, pessoal, deixa eu parar aqui o compartilhamento e vou voltar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, da proposta que a professora conteudista pensou, idealizou para essa disciplina. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum questionamento, né, por favor, não hesitem em perguntar. O grupo está lá para nós. O grupo do WhatsApp é um grupo onde a gente pode interagir, mas vocês sabem que o caminho formal é pelos fóruns de dúvidas, tá certo? Vocês podem interagir por lá, ou também vocês podem mandar mensagens pelo Moodle, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham êxito nessa disciplina, eu espero que vocês consigam realmente alcançar o objetivo traçado para ela, que é compreender e tentar relacionar todo esse processo, né, teórico, essa abordagem teórica, juntamente com a necessidade de entender que nós temos um público específico, um público diferenciado, que é o público da EJA, tá bom? Desejo sorte, desejo sucesso a todos vocês e vamos caminhando, porque nós já estamos, bem dizer, na metade da unidade curricular, tá certo? Até logo.